Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Sabedoria para uma Vida Justa. O texto que serviu como base para o nosso estudo da semana foi o texto do Salmo 90, verso 12, que diz: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Bem, quando nós olhamos para a experiência do ser humano, o nosso guia de estudos hoje vai trabalhar exatamente isso, você encontra uma grande quantidade de pessoas que trabalham de forma absurda todos os dias, acordam muito antes do sol nascer, dormem muito tempo depois que o sol se pôs e trabalham de forma incansável para poder conseguir coisas. Por quê? Porque fazem uma conexão entre o ter e o ser feliz. Para poder ser feliz, eu preciso ter uma casa melhor, um carro melhor, móveis melhores, roupas melhores, eu preciso de coisas. Então as pessoas trabalham por causa de coisas, tentando alcançar a felicidade, mas nunca conseguem plenamente viver essa felicidade, porque a felicidade não é o acúmulo de bens. A felicidade ela não está associada no contexto bíblico a isso. É tanto que você vai encontrar muitas pessoas que eram privadas de absolutamente tudo. Aquilo que as pessoas contavam como sendo importante, ainda se eram felizes. O próprio Cristo, quando veio aqui a esse mundo, ele veio como um homem de dores. Quando Judas foi para poder segui-lo, Ellen White vai fazer a associação desse momento como sendo o momento em que Judas se oferece para poder seguir a Jesus. Os evangelhos mencionam que ele diz: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus, percebendo que para ele o ter coisas era muito importante, porque ele associava isso à questão da própria felicidade, Jesus vai dizer: as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava aqui mencionando que ele era um indivíduo sem posses humanas. E ainda assim, ele possuía paz. Você percebe isso quando, no meio de uma tempestade, o barco está sendo jogado de um lado para o outro. Lá em Marcos, no capítulo 4, você encontra esse registro. E você vê o barco sendo lançado de um lado para o outro. Jesus está tranquilamente dormindo em cima de uma almofada. Quando ele se acorda no meio da tempestade, porque os discípulos estão dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer. Ele se levanta, repreende o vento e o mar, e tudo fica uma calmaria. E ele olha para os discípulos e diz: por que vocês estavam com medo? Vocês não têm fé? Fé é você ter a certeza de que está na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus e tua vida está nas mãos dele, então você não tem medo. O medo é o contraponto da fé. O medo é a insegurança do ser humano de que, diante dos desafios da vida, ele não vai conseguir encontrar as soluções que ele busca. A certeza de coisas que nós não vimos, de elementos que ainda não aconteceram na nossa vida, isso é fé. Eu não estou falando de presunção. Presunção é quando o indivíduo vai diante de Deus e ele fala: eu determino que vai ser assim e vai acontecer desse jeito. Não. Fé é você estar na presença de Deus e entender: o que Deus fizer para mim vai estar bem. Se for para viver, eu vivo. Se for para morrer, eu morro, mas morro na presença de Deus. Esse é o princípio que Paulo estabeleceu lá em Romanos, no capítulo 14, verso 8, quando ele diz: se vivemos para o Senhor, vivemos. Mas se morremos para o Senhor, morremos, de forma que, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa é a grande certeza na vida do indivíduo que está seguindo a Deus. Os salmos trabalham essa mesma ideia. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, até onde esse amor ele foi para nos dar a garantia de amor e de cuidado da parte do céu, nós não temos razão para poder temer diante de qualquer circunstância. Há um texto, inclusive, que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, que é do livro Caminho a Cristo, na página 118, onde Ellen White fala sobre isso. Veja o que ela diz: juntemos todas as benditas promessas do seu amor para que possamos contemplá-las continuamente. Esses são os quadros que Deus quer que contemplemos. O Filho de Deus deixando o trono de seu Pai,
tendo sua natureza divina revestida com a natureza humana para resgatar o ser humano do poder de Satanás, seu triunfo em nosso favor, abrindo para o homem a porta do céu, revelando aos olhos humanos o lugar onde a divindade revela a sua glória, a raça pecadora tirada do abismo de ruína em que o pecado a lançou e novamente colocada em ligação com o Deus infinito, tendo pela fé em nosso Redentor passado pelo teste, sendo revestida da justiça de Cristo e exaltada em seu trono. Quando você tem isso em mente, e por isso talvez, ela não vai mencionar em outro momento, que far-nos-ia bem gastar pelo menos uma meia hora por dia meditando sobre o amor de Deus por nós, principalmente o amor demonstrado nas últimas horas de vida de Cristo aqui nessa terra, antes que ele morresse por nós na cruz do Calvário. Quando olhamos para o amor demonstrado na encarnação, na vinda de Cristo e ao mesmo tempo na sua morte em favor do ser humano, nós não temos razões para podermos temer. Felicidade, portanto, na perspectiva bíblica, é você ter a consciência de que está na presença de Deus e ao mesmo tempo de sentir nessa presença de Deus a garantia de que, independente das circunstâncias, Deus é contigo. E com Cristo, você e eu somos maioria. Quando você tem essa convicção, então a felicidade, ela acontece. Tudo que você precisa vem de Deus. Nele você descobre não apenas a força para vencer, mas antes que o milagre aconteça, você tem paz nele. Por isso, não temos razão para poder temer. Pense nisso no decorrer desse dia. E amanhã, quando você estiver na tua classe da escola sabatina, compartilhe com as pessoas alguma experiência que você tenha vivido ao passar por vales escuros e sombrios, por um momento difícil da sua vida, mas que você resolveu confiar em Deus e como você teve paz no meio dessa situação para poder resolver tudo isso. Isso poderá ajudar outras pessoas da sua unidade a conseguir permanecer em Cristo Jesus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos do teu amor. Isso, o teu amor, nos ajuda a permanecer na tua presença. Queremos viver na tua presença. Ajuda-nos a podermos confiar totalmente em ti em todos os momentos da vida, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que analisaremos será Bendito que vem em nome do Senhor. Eu estudo a lição e você?